Olá, pessoal! Que bom estar aqui novamente com vocês. Estamos aqui para mais um papo no nosso programa Papo de Educadoras. E hoje nós trouxemos também um educador, tá? E vou estar apresentando eles hoje para vocês. Estamos com a maravilhosa Lilian Dietrich, o nosso Felipe Nine e a nossa querida Cibele Drummond, meus parceiros, companheiros de trabalho do Método Kumon. E hoje nós temos um papo muito interessante sobre estudos de idiomas. Vamos conversar sobre o nosso inglês e vamos falar também do japonês do Kumon. Olha que legal. Fica com a gente. E agora eu vou estar apresentando eles para vocês. Lilian, pode se apresentar, falar um pouquinho sobre sua história? Bom, eu sou Lilian Dietrich, eu sou orientadora do Kumon Olegário, que fica na Avenida Olegário Maciel, na Barra da Tijuca. Estou lá há 11 anos e comecei lá porque eu simplesmente sou apaixonada por matemática, português, inglês e por pessoas de todas as idades, de criança até a terceira idade. Então, estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês. Obrigada pela oportunidade. Felipe? Bom, eu sou o Felipe, eu sou orientador da unidade Tijuca Pereira Nunes e eu comecei como aluno do Kumon e depois resolvi seguir com o trabalho de orientador, inicialmente como orientador de japonês, mas aí me apaixonei pelo método, como sempre acontece, e agora estou com as 4 disciplinas, matemática, português, inglês e japonês. Show, Felipe. Eu sou a Cibele Drummond, eu sou orientadora da unidade do Leblon, José Linhares. Sou apaixonada pelo método Kumon. Comecei e conheci o Kumon por meio dos meus filhos. Vi o quanto foi significativa e expressiva a evolução deles. Sou uma entusiasta da educação, acredito muito no método Kumon, acredito muito na filosofia e nos princípios que o Kumon trabalha, o quanto isso faz diferença na vida das crianças e toda a disciplina que o Kumon vem cadenciando a todos os seus alunos. E na minha unidade, a gente tem as disciplinas de português, matemática e inglês. E a gente está com todo carinho para receber todos vocês lá. Show! Maravilha. Isso aí, gente. Eu vou trazer algo aqui para vocês que é bem comum, né? Da gente ouvir as pessoas comentando sobre o Kumon e falando que o Kumon pensando, né, que o Kumon é um reforço escolar. Muitas pessoas acreditam ainda que o Kumon é reforço escolar e que só precisa estar com notas baixas ou passando por alguma dificuldade para procurar o Kumon. Sim. Mas poucas pessoas sabem que o Kumon, além de trabalhar com português e matemática, trabalha com inglês e que o inglês não é um reforço escolar. O inglês é um curso, né? É um curso completo, com começo, meio e fim. Um curso reconhecido, um curso que dá certificado, um curso que faz com que o aluno realmente consiga evoluir dentro do seu ritmo, né? Independente da idade que ele tenha. E também que os alunos podem até fazer cursos, preparação de provas de proficiência, não é verdade? TOEFL Júnior. Então, assim, queria trazer essa questão para vocês, porque muitos dos meus alunos, conversando com eles, né, eu falo, gente, vocês estão tendo um resultado tão maravilhoso em português e matemática, tão incrível, né, gritante aí o resultado de vocês, e por que não fazer Kumon de inglês? Por que vocês têm que procurar um outro curso de inglês? Por que não fazer Kumon de inglês? Bora fazer Kumon de inglês, né? Se já dá certo em português e matemática, vamos fazer Kumon de inglês com a gente. E aí, eu trago isso para vocês hoje, né? O que vocês acham a esse respeito? Acontece também na unidade essa dificuldade de os alunos procurarem inglês só quando realmente acha que tem algum problema? Como é que funciona? Já teve gente lá na minha unidade que perguntou para mim se tinha que fazer um outro curso de inglês e o Kumon ser o reforço desse curso de inglês. Então, a ideia realmente, né, de que o Kumon é um reforço é muito forte na mente das pessoas, né? Então, sim, a gente está aqui justamente hoje para desmistificar isso, né? Uhum. Porque, o Kumon, né, é um método de inglês, de japonês, né? Então, assim, o aluno, como você falou, aprende do início ao fim
como, né, e é um método, assim, se as pessoas soubessem, né, como realmente é o Kumon, como o Kumon é eficaz, né, muito mais gente buscaria o Kumon para esse sentido, né, do inglês também, né, do japonês, enfim. Sim. Eu acho que é uma coisa que as pessoas poderiam se dar a oportunidade de experimentar. Conhecer a fundo como se dá o conteúdo programático do método Kumon, né? O método Kumon, ele tem as diretrizes bem assim voltadas para a base, né? É um método individualizado, que não engessa o aluno a um período, né? Uhum. A partir do momento em que ele considera as capacidades e a individualização de cada aluno, de cada pessoa, a gente pode desenvolver os alunos de acordo com as suas habilidades. Uhum, e condição, né? Porque a gente sabe que dentro de uma sala de aula nem todos são iguais. Uhum. Uns têm mais facilidade, outros não. Então, em alguns, é necessário que a gente faça novas repetições. Que a gente trabalhe mais a audição, que a gente trabalhe mais os fonemas, por questão de dicção supernatural. A gente pode até complementar outras habilidades, o Kumon permite isso. Então, o método traz ao aluno essa flexibilidade, né? De avançar quando é possível e de fazer repetições quando necessário. Então, acho que é bacana a gente se dar a oportunidade de conhecer. E é um método que a gente sabe e conhece a eficácia na disciplina de português e na matemática. E por que não experimentar também no inglês? Vivenciar o ciclo de aprendizado dentro da disciplina de inglês. Perfeito. Eu vejo que... assim, até para minha própria vida, né, no meu dia a dia, como o método funciona. Então, na verdade, a gente pode aplicar o método para qualquer área. E é muito interessante quando um aluno já está habituado a fazer o Kumon. Eu tive um caso até de um aluno que era aluno de japonês já há bastante tempo. Estava muito ambientado, gostava, né, de como se faz o material, da questão da regularidade, da rotina. E ele me perguntou sobre o Kumon de inglês. Eu falei, olha, eu acho que você vai se adaptar muito fácil. E realmente ele se adaptou muito fácil. Ele já fazia japonês? Né? Já fazia, ele simplesmente seguiu da mesma maneira que ele fazia ali o japonês, ele aplicou isso para o inglês. E eu falo assim, a gente não precisa nem ficar restrito às disciplinas que a gente tem no Kumon. A vantagem de ter a disciplina do Kumon é que já tem o material programado. Mas a gente pode aplicar isso para outras áreas da nossa vida. Porque o Kumon, ele fica... focado em matemática e línguas, porque é a base de toda a educação. A gente vai ver as avaliações do PISA e tudo. Eles vão usar esses dois como base, que vão ser base para as outras disciplinas. Mas tem casos de alunos que pegam o material escolar, alunos do Kumon, que pegam o material escolar e no dia que compra já lê o material todo para se adiantar, para falar, não, mas na matemática, no português e no inglês eu fico adiantado, então eu quero fazer o mesmo com as outras disciplinas também, né? Então eu acho que principalmente para quem já conhece o método, já sabe como funciona, vai se adaptar com muita facilidade. Você foi aluno de inglês também, Felipe? Fui aluno de inglês já depois de orientador, né? Ah, legal. Legal. Você conheceu o Kumon através do japonês? Conheci através do japonês. Comecei com 15 anos. Ah, que legal, que legal. Uma história, né? Mas você vai contar mais pra gente. Queria fazer uma pergunta pra Lilian. Qual é a maior diferença do Kumon, do método de inglês do Kumon para os outros cursos? Bom, eu costumo dizer que o Kumon de inglês é como se fosse uma criança aprendendo a própria língua. Então, isso é uma coisa que o aluno vai aprendendo de uma maneira muito mais natural, né? Eu até brinco com os pais quando vêm buscar, né, a informação lá na unidade. Quando seu filho começou a falar, você virou para ele e falou, eu sou, tu és, ele é? Não, né? Então, assim, primeiro vai aprender palavras simples, né? Mamãe, papai, cachorro, avião, né? Para depois as expressões, vai aprimorando a pronúncia, né? Frases. Então, assim é na nossa vida, assim é no nosso idioma e assim pode ser também num outro idioma. Sim. Então, assim, e a vantagem também do Kumon, de inglês, né, no meu caso, né, você depois vai falar de japonês, mas assim, no Kumon de inglês é que o aluno, o áudio foi gravado por nativos, então assim, não é a minha pronúncia que o aluno vai ouvir, é de uma pronúncia perfeita, de um nativo correto. Né? Ele vai avançando no tempo dele.
Então, não tem que acompanhar uma turma que nem, né, a Sibeli estava falando, Exato. né? Assim, porque todo o curso, né, é feito por um aluno mediano. Então, tanto aqueles que têm um baixo potencial naquele assunto especificamente, ele vai ficar lá remando e não vai, às vezes, conseguir acompanhar uma turma. E aí, de repente, num outro método de ensino, vai ter que repetir todos aqueles 6 meses, né, de novo, enfim. Se ele não conseguir. Se não conseguir. E, por outro lado, um aluno que tem um alto potencial naquele assunto, ele tá lá, tá. E aí, já... Querendo mais, né? já entendi isso. E depois, o que vem, né? Então, o Kumon, ele respeita o ritmo do aluno. Então, ele pode se tornar adiantado, ele pode... Né? Eu, por exemplo, estou com um aluno de 11 anos que está no penúltimo estágio do Kumon de inglês, né? E ele começou tem 2 anos. Né? Começou do primeiro estágio e está no penúltimo já. Então, assim, ele tem um super potencial, né? E foi se desenvolvendo. E não é de escola bilíngue, não. Ele é de escola pública, tá? E foi com potencial no ritmo dele, se avançando pra caramba. E uma coisa importante também para a gente frisar é que é o seguinte, um grande diferencial do Kumon é que praticamente tudo que o aluno escreve e lê, ele vai ouvir. Então, isso é um grande diferencial, porque você não fica engessado a certas palavras que são expostas e que são requisitadas à repetição, né? O aluno, de fato, ele tem acesso aos fonemas, né? De todas as palavras que contemplam o material. Então, assim, com isso, ele vai gerando aqui uma bagagem, ele vai se habituando com a língua, né? Isso traz muita facilidade. O Kumon, ele não pensa em apenas aprimorar o aprendizado na língua. O Kumon vai muito além disso. O Kumon trabalha o que é a autoinstrução, o autodidatismo, por meio do material. Então, e a gente vê muito claro nas pessoas que fazem Kumon, né, há mais tempo. E isso é um aprendizado que a gente precisa de tempo, 12 meses, acima de 24 meses. Quer dizer, é um cadenciamento de aprendizado como se dá na educação, de uma forma geral. Né? Até o que você estava falando, né, Felipe? Da pessoa consegue ganhar uma disciplina, né, uma postura de aprender qualquer coisa que ela quiser. É o que eu falo para os meus alunos, não precisa ser só a matemática, o português, ou o inglês, ou o japonês. Pode ser um instrumento musical, vai adquirir aquela postura de aprender sozinho qualquer coisa que quiser. O autodidatismo é para a vida, né, gente? É para ser aplicado na vida. Sim. Então, e essa coisa do superar desafios que o Kumon tem, é algo que a gente trabalha no aluno para ele levar para a vida dele. Sim. E principalmente para a carreira, né? Para a vida, pensando na vida profissional, na vida acadêmica, nos desafios que ele vai ter pela frente, para ele não temer, né? Tem até esse caso que muita gente fala assim, as profissões das crianças de hoje ainda não existem, né? Exatamente. Imagina como alguém se prepara para uma profissão que não existe. Isso. Você vai fazer faculdade de uma coisa que ainda não tá lá. Exatamente. Então, quanto mais a pessoa estiver preparada para aprender coisas novas, mais facilidade ela vai ter de se inserir em qualquer novidade que apareça. Exatamente. E mais uma complementação sobre isso, a gente sabe que a inteligência artificial está aí. Né? E ela está hoje numa fase com ela não vai ser mole não, hein? Não, mas a pessoa... Não dá não. Exatamente. Isso chama atenção, um alerta a todos, né? A gente, inclusive nós, mães, pais, né? Que a gente realmente tem que pensar como você vai preparar o seu filho para o que está por vir. Né? É que está por vir inicialmente, até que seja uma questão de um Enem, vestibular, porque não necessariamente vai ser o que foi abordado em sala de aula, ele vai ter que ter um nível de autoinstrução e de flexibilidade. Então, o Kumon traz isso, né? A partir do momento em que a gente avança nos estágios, né? Isso aí dá até medo, né? Porque você pensa assim, sim, mas é uma realidade, o que vai ser real, né? O que você vai olhar e que realmente vai ser real. Sim. O real vai ser o nosso conhecimento. Sim. O real vai ser aquilo que a gente tem. Isso ninguém tira. Isso ninguém tira da gente. Porque, né, é uma parada doida isso aí. Né? Desculpa o parado, mas é verdade. Estejamos preparados para isso. Vamos lá. A gente fala muito de conversação de inglês, né? E eu vejo, assim, lá na unidade, direto os pais chegando com aquela pressa e com aquele desespero, aquela urgência de falar, não, meu filho tem que falar inglês.
E aí, professora, meu filho vai sair falando, como é que é a conversação? Como é que funciona a conversação aqui no método Kumon? Então, assim, é algo geral. Queria saber de você, o que você responde para esses pais? Então, eu acho, assim, essa abordagem fantástica, né? E a gente não pode, a gente nunca pode desconsiderar a nossa origem, né? Como a gente aprendeu português? Eu consigo colocar uma criança de 5 anos para discorrer um discurso, falar sobre algum tema, se ela não tem vocabulário? Então, qual é a proposta do método Kumon? Inicialmente, desenvolver vocabulário. Somente conseguimos nos expressar, empregar bonitinho o português, usar as terminologias, as preposições, conjunções, aplicar as orações de forma direta ou indireta, se nós temos um hábito de leitura, se nós temos base de conteúdo. E o Kumon promove isso como? Né? O Kumon é um método que é segmentado em grupos. Cada grupo, vocês, quando vocês forem às unidades, pedem para ver o conteúdo programático do Kumon. O que trabalha no grupo 1, no grupo 2, no grupo 3? Até quantas palavras o aluno vai fazer leitura? E por que isso? Porque quando o aluno ele tem acesso ao áudio e a este material dentro do grupo, ele vai se familiarizando com a língua, que não é a sua língua nativa. Então, está aí a necessidade que ele ouça esses áudios por meio de uma pessoa que tenha a prática, que seja nativo, que não tenha vícios de linguagem. Pensamos, quando a gente pensa em vícios de linguagem, o que significa? Se eu sou mineira, tenho um sotaque. Carioca tem outro. Uai. Sou mineira. Então, assim, isso... O carioca tem um... Pois é. Então, isso acaba transparecendo numa linguagem. Então, assim, quando a gente ouve, né, e a gente escreve, a gente vai ganhando base nas expressões básicas, nas palavras básicas, conseguindo escrever bem uma frase, a gente vai estar sendo adestrado a isso, porque aprendizado é isso, adestramento, né, repetição, a gente consegue se expressar. Eu só vou conseguir falar... Né? Exato, eu só vou conseguir falar bem, expressar bem, se eu tiver base. E é essa a proposta do Kumon, né? O aluno, ele vai aprendendo, ele vai se familiarizando com os fonemas, ele vai aprendendo a se expressar. E assim ele vai conseguir falar. Sim. Como nós, enquanto pessoas. Mas aí tem que ter o treino, né? Exato. Essa conversação vai muito da questão do treino. Importante. Vocês concordam? Os pilares porque se a criança não treina, se o aluno não treina diariamente, se ele não tem contato com a língua diariamente, como ela falou, não tem como ele sair falando inglês. E de nenhum curso. Isso não é só uma questão particular do método Kumon, é de qualquer curso. Se o aluno não pratica, ele não tem contato com o idioma diariamente, ele não treina, ele não mergulha na língua, ele não consegue falar. Por isso, exatamente. E essa é uma das propostas do Kumon, a disciplina. Você ouvir os áudios do Kumon. Porque você vai se familiarizando. Você vai começar a pensar em inglês. É ouvir e repetir. Exatamente. Ele escreve, ele repete em voz alta o que ele escreveu. Então, assim, ele fala em voz alta, ele fala o inglês muito mais, às vezes, do que numa turma, às vezes de um outro método, sabe? Sim. Onde quem mais fala, geralmente, é o próprio professor. E no método Kumon, né, de inglês, né, ou de japonês, o aluno está ouvindo e está falando. Então, aquilo vai se tornando natural para ele. É como a gente treina para que o aluno pense em inglês. Então, quando ele vai absorvendo aquilo, instintivamente ele vai falar uma frase correta. E se ele escrever uma frase errada e for repetir aquela frase, ele mesmo vai perceber que ele errou e vai corrigir naquele momento. Sim, sim. Então, e qual é a idade exata, assim, a melhor idade, a idade mais indicada para iniciar no Kumon? No Kumon a gente não tem uma idade mínima, né, para começar. Inclusive, o professor Toru Kumon falava pra gente trabalhando com a criança desde a gravidez, cantando músicas, contando histórias, para ir já ambientando ali, preparando o terreno, né. Então, a gente tem casos de alunos muito pequenos que entram, e aí entra a preocupação de muita gente, que a gente se fala muito, né, do processo de desenvolvimento da criança, que tem etapas adequadas para certo desenvolvimento. Você falou muito isso na pandemia, a questão da alfabetização, né? Só que a questão é que as crianças, às vezes, surpreendem. E não só as crianças, né? Na verdade, todas as pessoas. A gente não tem como saber onde aquela pessoa pode chegar. Então, a gente teve uma conversa ontem, né? Falando sobre alguns casos aí, e eu tive uma aluna de 4 anos de idade que se matriculou no japonês.
Ela não é de família japonesa, os pais não falam japonês, mas por ela praticar ali todos os dias, ela inclusive começou a se alfabetizar no japonês, que é outro sistema de escrita, não é o mesmo sistema que a gente usa aqui. Começou a se alfabetizar no japonês antes de aprender só sabia escrever letras maiúsculas em português, mas ainda não estava totalmente alfabetizada. Então mostra que quem somos nós para determinar até onde aquela criança pode ir. Inclusive na entrevista foi uma coisa interessante. Ela faz coordenação motora? Faz. Inicialmente fez, mas ela foi muito bem, né? Já dominava um pouquinho ali. A gente sabe que na idade realmente a gente tem alunos com altas habilidades também, né? E às vezes eles têm uma capacidade intelectual muito avançada, mas a coordenação motora é a coordenação motora de uma criancinha de 4, 6 anos. Não acompanha, né? Às vezes não acompanha. Exatamente, a gente tem que fazer esse trabalho de forma separada. Mas quando a gente vê o que eu estava falando da entrevista com ela, né? Que eu pensei assim, poxa, mas como é que ela sabe que ela quer estudar japonês? Aí eu falei assim, por que você quer estudar japonês? Ela, não, eu ouço umas músicas no YouTube. Aí eu falei, você pode cantar pra mim uma dessas músicas? É que eles falaram que ela cantava. Ai, que lindo. E ela cantou. Ai. E eu consegui entender 90% Você não filmou isso, Felipe? Não filmei. Deus. Eu não imaginava que seria isso. Você tinha que filmar, Felipe? Não imaginava que ia dar nisso. Então, assim, o que eu já tirei dali? Ela tem uma boa memória, porque ela conseguiu gravar palavras que ela não entende. E ela tem um bom ouvido. Então, foi exatamente a partir disso que a gente estava comentando agora do inglês, né? Você ficou mais tranquilo, né? Exato. Ela consegue ouvir, mesmo que ela não saiba ler o que está ali, porque as instruções estão escritas em português, ela ainda não sabe ler. Mesmo que ela não saiba ler, ela vai acompanhando aquele áudio e replicando o que ela ouviu. E com isso ela foi aprendendo. Associação à imagem, isso, né? Não é exatamente, tem muito uso da imagem, né? Gente, que lindo, que brilhante. Queria ver essa criança fazendo japonês. E é uma coisa assim, da plasticidade cerebral, né? Sim. E uma coisa muito importante quanto mais também, cedo, melhor, né? Isso, e é o hábito, né? O poder do hábito, né? Exato. Isso aí é uma coisa que vem sendo trabalhada até para os adultos, né? Então, por que a gente não trabalhar logo em primeira infância? E uma outra questão também, que eu acho que o Kumon contribui demais, que foi um ponto que você tocou, foi a questão de crianças com altas habilidades. No Rio de Janeiro não tem, assim, um lugar em que você possa trabalhar no âmbito particular, crianças com altas habilidades. E o Kumon permite isso, né? A gente vê o quanto essas crianças, elas precisam ser alimentadas pelo conhecimento. Né? Desafiadas, elas precisam disso até para ter uma adolescência mais tranquila, né? Então, assim, falo assim em relação a estudos de caso, né? Concretos, né? Mas ajuda bastante. Que às vezes parece que é uma vantagem, né? Você tem altas habilidades, tem facilidade de entender, mas assim, tem uma série de outros problemas associados com isso, com a dificuldade de manter a atenção em alguma coisa que não tem interesse, né? Sim. E aí, como o material vai avançando no ritmo da criança, a criança está sempre estimulada. Eu tenho um aluno lá de matemática que ele não... Ele fala assim, eu quero levar 3 para fazer por dia. Meu Deus. Porque sente falta. Papa bloquinho. Não, eles têm necessidades cognitivas, como eu alimento. E assim, ter uma rotina de estudo para aprender um idioma é importante, né, Felipe? Com certeza. Importantíssimo. O que vocês acham sobre isso? Porque, assim, o método Kumon, eu acho que ele é perfeito nesse aspecto do treino diário, porque faz com que o aluno ele tenha esse contato com o idioma e ele acaba ensinando para o aluno como estudar, né? Vocês percebem que tem essa dificuldade? Porque você estava falando dos cursos, né? Quando você faz um curso uma vez só por semana, você vê o quanto é difícil você estar aprendendo esse idioma, né? Você está assimilando. Eu tive essa experiência, né? Eu fazia um curso de chinês, aí eu gosto de buscar as coisas diferentes. Oh, meu Deus! E era todo sábado 4 horas de duração de aula. Então, a gente ia lá, recebia 4 horas de conteúdo, realmente entregavam o conteúdo. Mas ao longo da semana, aí falha de disciplina minha mesmo, eu devia manter um contato com aquilo, mas a rotina tem outras atividades. E aí com isso chegava na outra semana mais 4 horas de conteúdo, e aí eu não lembrava das 4 horas anteriores, né? E aí da forma como a gente faz, além de manter o contato constante e ir desenvolvendo dia a dia e te ajudando a lembrar, porque tá recente, né? Eu acabei de estudar um conteúdo ontem, quando eu estudo um conteúdo novo no dia seguinte, eu me lembro do que eu estudei no dia anterior. E pode parecer que dá uma diferença muito grande, mas ali 30 minutinhos por dia ao longo dos 7 dias vai dar 3 horas e meia.
de uma forma muito mais tranquila. Mais Inclusive, natural, né? até trazendo Quase 4 horas. essa tranquilidade, né, para os pais, porque às vezes falam assim, mas a criança já tem tanta coisa para fazer, a criança deveria brincar. Sim, ela pode brincar, ela tem 30 minutos ali e tem mais 24 horas e 30 minutos. Não, 23 horas, 23 horas e 30 minutos pra brincar. fazer outras coisas, né? E aí, meninas, então, essa rotina aí é essa importante para estar adquirindo esse inglês? É isso que o Felipe estava falando também, né? Que quando você vê aquilo um pouco todo dia, aquilo se torna mais natural. Isso, né, não só no inglês, no japonês, né, mas em todas as disciplinas também que a gente atua, né. Eu costumo dizer que o Kumon, ele ajuda, às vezes, até na autoestima do aluno. Porque o aluno chega lá e isso... Até falando que as pessoas acham que o Kumon é só para quem tem dificuldade em alguma coisa na escola. E não é. Justamente pode desenvolver ainda mais o potencial que o aluno já tem, né? Seja na matemática, no português, no inglês, enfim, no japonês, só se for de família, né? Que ele já tem. Não, mas também que a menininha de 4 anos tem potencial. Praticamente não tem descendente. Exatamente. E aí, assim, você vai desenvolvendo aquilo que você achava inicialmente difícil, você fazendo um pouquinho todo dia, aquilo vai se tornando tão natural, e por isso a rotina é importante, né? Você vai se tornando tão natural que você se sente cada vez mais inteligente, cada vez mais capaz, e isso muda. Eu tenho muitos relatos de pais de alunos meus que falaram que como o Kumon ajudou na autoestima do meu filho. Então, assim, são tantas coisas em paralelo ao estudo, né? Sim. Assim, não é só a matemática, o português, o inglês ou o japonês. É tudo envolvido. É a concentração, é a disciplina, é a postura de estudo, né? É a autonomia nos estudos, é o autodidatismo. Então, é muita coisa junto, né? Combo. É verdade. Não, e a repetição, gente, ela é um método muito simples e o mais eficaz. Porque tudo que a gente aprende, tudo tem que passar pela repetição. E eu falo, isso é até bacana, porque eu falo que o Kumon, ele traz a criança para os trilhos, né? Tipo assim, se você tá um pouco assim, não tá querendo estudar ou ficar muito nos jogos, o Kumon já te redireciona, né? E o porquê da repetição? Eu sempre faço essa analogia à academia. Você quer fazer exercício físico? Quer treinar bíceps? Quantas séries você tem que fazer por dia para você? E por quanto tempo para você ter um nível de definição? E isso a gente tem que pensar também com o nosso treino cognitivo, o estímulo, o quanto ele é importante, né? Primeiramente, para aprender o conteúdo, ter base, e como consequência, os benefícios sociais, como, por exemplo, autoestima, disciplina, e isso é muito importante. Né? A gente confiar na gente, acreditar e ter um posicionamento sobre as nossas opiniões, fazendo o que é certo. E o Kumon trabalha muito isso, né? É pela disciplina. Todo dia um pouquinho. O seu cérebro só vai armazenar aquilo que ele considerar importante. Exatamente. E o que é importante? O que você faz todo dia. O que você faz sempre. Que você faz sempre, ele fala, epa, isso aqui é importante. Poder do hábito, eu até pergunto às vezes, quantas vezes o seu filho ouviu mamãe antes de falar a primeira vez mamãe? É isso. Né? Então, assim, é isso. Quantas vezes ele ouviu, né? Então, gente, vamos conversar sobre os nossos alunos adiantados. E eu queria perguntar para a Cibele, se você acha que esses alunos, os desafios que a gente tem para eles, né, quando eles se tornam adiantados, estudam conteúdos acima da série, no idioma a gente vê muito isso, que a gente tem muito aluno adiantado em inglês, né, e é uma coisa legal porque o Kumon, ele não segura a criança, né, você só tem 11 anos, você só tem 10 anos, então você fica aqui, você não vai poder avançar nos conteúdos não, porque você é muito novinho para isso. Então, você sente que esses alunos, esses desafios, esses alunos se comportam de maneira diferente? Isso para eles é importante? Eu acho que esse é um grande benefício do Kumon, né? Você ter essa condição de evoluir com o aluno, desde que ele tenha base para isso. Ele nos traz essa necessidade, né? E por que isso é importante, gente? É o que eu falo, maturidade cognitiva. Um aluno que está avançado no método, ele vai ter interesses muito diferentes. Eu tenho um aluno que ele é super adiantado, ele estuda astrofísica com 11 anos.
Ele monta robô, ele monta carrinho, tá estudando agora como se dá você fazer o movimento de um carrinho por meio da água. Gente, o Brasil precisa de pessoas assim. Outro patamar. Mas é isso que a gente tem que perceber. Tá tão perto, é tão simples. É se dar oportunidade para isso. Vamos trabalhar a maturidade cognitiva dessas crianças. O jogo, ele limita muito. A inteligência artificial está aí. E nós precisamos de pessoas mais capacitadas, mais preparadas. Não é pressão, é real. E é uma coisa tão simples, que é um pouquinho todo dia. Um objetivo, uma meta, o que a gente trabalha no Kumon. Qual a sua meta do mês? É cadenciar e disciplinar o aluno para isso. Porque a nossa vida é propósito, é meta. A gente precisa disso. É uma meta de crescimento pessoal, é uma meta de arrumar a casa, que seja, mas são propósitos diários que a gente tem. Então, assim, eu acho que está faltando esse nível de base, assim, de exemplos, porque realmente ajuda muito. Uma criança, quando ela está vendo conteúdo mais avançado, ela tem a maturidade, ela tem um nível de expressividade diferente, ela consegue se expor, falar, ter um senso crítico, né? Tem uma base de conhecimento. Então, é uma coisa que acaba ficando arraigada na criança, uma autoestima, que eu até falo, que é uma analogia que eu faço às vezes, quando a gente pensa numa pessoa que passou num concurso. Aquelas crianças que passaram na escola naval, que passaram nos colégios militares, você pode ver que são as pessoas que confiam no seu potencial. Podem estar, sim, falando coisas que não fazem sentido, mas confiam em si. E essa autoconfiança é muito importante. A gente tem que ter humildade, mas a gente tem que trabalhar a autoconfiança. Então, os alunos, a partir do momento que eles se tornam mais adiantados, eles assim, poxa, consegui ler uma história complexa em inglês com 11 anos. Né? Então, assim, quando vem um listening na escola, tiram de letra porque eles já têm muito mais bagagem. Eles têm o preceito que o Kumon preza muito, reserva de capacidade. Isso ninguém tira. Né? E quando o aluno ele se torna, né, adiantado e com alto potencial, ele ainda pode, ele se torna até a ideia do método, né, da nossa missão, né, do Kumon, é justamente essa de tornar pessoas melhores para o mundo. Eu costumo dizer que se a gente espremer a missão do Kumon, sai a paz mundial, entendeu? Porque é isso, a gente quer que um aluno que saiba mais do que os seus colegas, ele não fique simplesmente cruzando os braços dizendo eu sou melhor que vocês. Não, a gente quer que ele seja altruísta o suficiente para ser um monitor de turma, para pegar e ajudar um colega, né, que está, de repente, tendo mais dificuldade naquele assunto. Então, eu acho que é bem isso. O Kumon é bem trabalhar a característica até, né, da humildade, que eu nem estava falando, da bondade. E contar para o coleguinha o segredo dele. Isso é super importante para nós. Não é verdade? Essa questão que a Cibele trouxe, na verdade, da confiança, né? A gente vê que muitas vezes as pessoas deixam de alcançar certas coisas por isso, né? É um abalo mais psicológico do que de bagagem de conhecimento. Às vezes a pessoa conhece o que ela precisa para atingir o que ela quer, mas não tendo essa segurança emocional, essa confiança, ela acaba deixando passar oportunidades, né? Exatamente. E aí, como a gente encoraja isso, a criança vai desenvolvendo. E acaba crescendo com uma crença limitante. Exato. Que é uma coisa que, às vezes, é só na fase adulta que você pode... Né? Inclusive, se estuda muito isso, né? Crenças limitantes. Vamos falar da fase adulta agora? A gente está falando de criança, né? Eu queria perguntar para a Lília se você tem muitos alunos idosos, funciona para terceira idade, para adulto, como é que é? Conta um pouquinho. A maioria dos meus alunos adultos, né, são de inglês, né, mas eu tenho também uma aluna de 81 anos na matemática e que começou no ano passado, sabe? Então, legal. Assim, eu tenho também alunos idosos também no inglês e é muito interessante porque, assim, é uma coisa que vai trabalhar o cognitivo, né? Que é tão importante nessa fase, né? E que... E justamente as pessoas, às vezes, têm mais tempo até para fazer e sabem o que querem fazer. Eu costumo dizer que os alunos adultos têm
a vantagem e desvantagem. Por quê? A desvantagem é que o estudar não é a única responsabilidade na vida da pessoa, né? Tem a casa, tem o trabalho, tem a família, tem tudo, né? E encaixar o Kumon na rotina desse aluno adulto precisa de muita vontade, muita disciplina. Mas justamente a vantagem é que ninguém está mandando ela fazer. Ela vai fazer porque quer, porque é um objetivo dela, porque é uma vontade dela de saber, seja um novo idioma, né? Seja aprimorar seu cálculo mental na matemática, seja desenvolver sua desenvoltura no português, né? Enfim, então eu acho que a busca pelo Kumon, pelo público adulto, né? Adulto e terceira idade, tem crescido bastante nos últimos tempos. E no inglês, você acha que cresceu mais com o Kumon Connect? O Kumon Connect dá uma facilidade muito grande, né? Que é o Kumon no tablet, que ele engloba tudo, assim, porque o material do Kumon tem a parte do áudio, tem a parte escrita e tem a parte do manual que acompanha o áudio. Então, no Kumon Connect já está tudo ali dentro do tablet. Então, facilita demais a vida de quem faz, até não só os idosos, mas até das crianças também, até para ganhar aquela independência que a gente quer colocar no aluno, para ele poder fazer sozinho. Sim. E já está tudo ali. Já vai mudando a página automaticamente, né? Tranquilo. E você acha que cresceu ainda mais, né? Com o Kumon Connect. Você acha também, Felipe, que o Kumon Connect trouxe esse benefício, assim, pro inglês? Não, com certeza. A versatilidade, né? Do Kumon Connect. A gente sente, às vezes, uma certa resistência das pessoas com questão de tempo de tela e tudo mais. Mas a gente fala, poxa, vai restringir justo na parte do estudo, né? É verdade, não pode, gente. Não tem... como facilita, principalmente pra gente, a gente, no caso do período de férias, né? Como a gente tem essa proposta de estudar diariamente, inclusive no período de férias, para não ter não oscilar muito. Chegar nas férias, a gente para de estudar e aí depois volta, aí semana de prova vai tentar correr atrás do prejuízo, né? Então, assim, a gente manter esse período de férias, o acompanhamento que o orientador consegue fazer pelo material do Connect chega a ser... Parece até que é injusto com quem está fazendo no papel, porque a gente não vai conseguir chegar naquele grau de proximidade com o aluno que a gente tem pelo Connect, né? E tendo a certeza de que o aluno está fazendo da forma como a gente orientou, a gente conseguir perceber certos detalhes e fazer a correção a tempo. Sim. Olha, tá tendo um erro recorrente nisso aqui. Então, eu tenho um exemplo que é contrário. Na verdade, são alunos meus que estudam no Connect e moram nos Estados Unidos. Eles fazem material de português, justamente porque lá eles não têm... Eles são brasileiros, mas não tem aula de português lá. Tem uma aluna que ela escreve professora com 2 Fs. A português do inglês. Exatamente. Então, assim, aí a gente vai acompanhando isso para ir fazendo essa correção a cada momento que a gente vê, já para não deixar isso ficar recorrente, né? Sim. Que legal. E no japonês, como é que funciona lá na sua unidade? Hoje você tem poucos alunos, muitos alunos japonês. Conta pra gente como é que funciona, que eu tô curiosa. Estamos com aproximadamente 70 alunos. Tem uma busca... eu fiquei, na verdade, 8 anos como orientador exclusivamente de língua japonesa. Sim. E até tem essa questão, né? A gente... tinha poucas crianças. A procura é mais jovens e adultos. Então, por isso que a gente fala, não tem restrição de idade nem para menos nem para mais. Sim, perfeito. Qualquer idade. E a procura é muito alta. E, curiosamente, a gente tem... Aqui no Rio de Janeiro, a gente não tem tanto... Não teve aquele efeito da colônia, como tem em São Paulo e no Paraná, que tem muitos descendentes japoneses. Aqui são pessoas apaixonadas pela cultura. E isso é que eu acho que é o ponto forte, né? Porque aprender um idioma é aprender uma parte da cultura. Na verdade, assim, talvez seja até a base da cultura, a forma da gente pensar. Sim. A gente estava mencionando aí antes a questão da inteligência artificial e vejo muitas vezes as propagandas de tradutor automático, aparelhinho, né? Que você fala, ele traduz e tal. E eu não duvido que isso, mais para frente, vai ficar num nível tempo real ali, praticamente, que as pessoas vão conseguir... Mas é um quebra-galho. Por quê? Entender um idioma vai muito além de você entender as palavras. É você absorver uma forma de pensar.
Eu falo com os alunos, não adianta nada você ser fluente em japonês e querer chegar no Japão e abraçar as pessoas. Faz parte da cultura, eles não têm esse contato físico. Então, assim, você entender, para além, tem outras coisas, né? Que Eu, da então, própria gente, língua. tem que me controlar. Porque... Eu sou super abraçadeira. Pois é. E a gente tem essa facilidade. No caso do japonês, a gente até comentou essa questão do material ser internacional. Eu tive um aluno que ele foi contratado para uma empresa no Japão. Ele não sabia nada de japonês, ele tinha 3 meses para estudar. Eu falei, olha, eu não vou poder te dar um curso relâmpago. Eu vou te dar um básico bem feito para você poder... A gente estipulou uma meta de até onde ele conseguiria chegar. A minha proposta era alfabetizar ele nesse processo, né? Nesse período. E funcionou muito bem. E ele gostou tanto do método que quando ele chegou no Japão, o que ele fez? Ele se matriculou numa unidade do Kumon lá e fez o mesmo material. A gente tem isso, a gente estava falando agora do Connect, né? Que o material de inglês do Connect muitas vezes é corrigido por centros que não estão aqui no Brasil. São centros de correção internacionais. Eles estão ali em outros países tendo recebendo material dos alunos aqui do Brasil e corrigindo e recebendo material de alunos de outros países também, fazendo aquele mesmo material. Então, é o grau de abrangência que a gente tem com o material do Kumon, né? Para todas as disciplinas. No caso do português é uma coisa mais nossa, né? Mas nas outras disciplinas a gente tem essa universalidade. Universalidade, exatamente. Isso é muito bacana, né? Porque a gente vê que não é um método que nasceu ontem, né? É um método que está no mundo inteiro, né? Isso. E é eficaz, né? Isso é mais importante, né? Exatamente. Então, não é reforço, é método, é método. Então, gente, quero agradecer esse bate-papo incrível que a gente teve hoje, muito legal ouvir vocês, aprender com vocês um pouquinho mais, né? Sobre o nosso trabalho, sobre aquilo que a gente tem nas mãos, essa preciosidade que é um método para desenvolver mais e mais pessoas. E como educadora, eu sou muito grata por eu ter essa missão, né, de estar numa empresa brilhante, trabalhando e formando pessoas para que a gente possa realmente mudar aí no futuro as próximas gerações, né? E ter uma sociedade justa, tudo isso que a doutora Cibele compartilhou. Então, assim, é muito bacana ver que a gente não está sozinho, né? Que estamos juntos, que falamos a mesma língua, estamos focados no nosso propósito. O inglês realmente é uma ferramenta incrível que a gente tem para desenvolver mais e mais e atingir cada vez mais alunos, né? Porque eu acredito que todos hoje precisam fazer um curso de inglês. Eu acho que é uma coisa geral, né? Todas as crianças precisam, né, de fase escolar, os adultos querem falar inglês, seja ele para um aparelho telefônico, ou para viagem, ou para poder... Tudo hoje tem que ter um manual, ler um manual, tem que ter o inglês. Então, eu acredito que a gente está com as nossas portas abertas, né? Todos nós. Então, gente, queria agradecer, obrigada, e que as unidades de vocês possam crescer mais e mais, tá bom? Quer falar, Cibele? Eu quero falar só para finalizar aqui, lembrar, né, as pessoas qual é a origem do Kumon, né? A gente nunca deve esquecer. O Kumon tem base familiar. E fique claro, né, para todos, assim, que a gente também é uma extensão da família de vocês. Sim. E que nós estamos aqui para ajudar vocês, sim, com o processo de formação cognitiva, com a questão da autoestima, porque vai vir como decorrente desse processo de aprendizado dentro da metodologia. Então, é muito importante que todo mundo conheça a base do Kumon, o princípio do Kumon. Porque é muito bom, é muito eu falo apaixonada, eu sou apaixonada. É amor, porque assim, coraçãozinho subindo. Eu acho que isso é muito bom, é engrandecedor. A gente saber aonde a gente está colocando o filho da gente. É um método... Quem está à frente, passando ainda que sejam 50 minutos, 1h30, 2 horas, estando com os nossos filhos. Sim. Eu falo porque eu vivi isso. Então, a gente tem que pensar muito e se dar a oportunidade e entender o que é o método Kumon. Porque a filosofia do Kumon é bem isso. Formar mentes sãs.
trazer capacidades cognitivas, porque essa pessoa, mente sã, ela vai ter um propósito maior, ela vai contribuir para a sociedade. Isso aí. Então, são valores que ficam, Bora né? pro Kumon, gente. Bora pro Kumon. Gente, muito obrigada. Beijo grande pra vocês. Estão convidados para fazermos outros bate-papos. Tá Adorei, bom? Até a adorei a próxima. experiência. Obrigada. Obrigada, Tchau, gente. tchau. Tudo de bom.